Tema 3. Poder constituinte derivado decorrente. Trata-se do poder responsável pela elaboração da Constituição dos Estados-membros que compõem uma federação. Está previsto no artigo 25 da Constituição Federal e no artigo 11 da ADCT. Cada Estado da Federação se organiza e cria sua Constituição própria através do poder constituinte decorrente. Pelo princípio da simetria constitucional, que dos referidos dispositivos a Constituição Estadual deve seguir o modelo da Constituição da República, por sua vez, a Lei Orgânica Municipal deve observar a simetria da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Entretanto, para a maioria da doutrina, a lei orgânica não é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Olha aqui, o professor te manda prestar atenção no seguinte: diferente do que ocorre com a legislação infraconstitucional, que pode ser recepcionada compatibilidade material, pela nova Constituição, no caso das Constituições estaduais, conforme a Constituição de 1988, todas devem ser reescritas dentro do prazo de 1 ano. Natureza. O poder constituinte derivado decorrente retira sua forma e conteúdo de uma norma jurídica superior, que é a Constituição da República. Por isso, trata-se de um poder jurídico ou de direito. Não há debate sobre isso, é pacífico. Há, porém, divergência se o poder que cria a Constituição Estadual tem natureza de um poder originário ou de um poder decorrente. 3 posições merecem destaque. É um poder constituinte. Em relação à Constituição Estadual, Ana Cândida da Cunha Ferraz, nesse caso, ele constitui o Estado-membro e é responsável pela organização e estrutura, similar ao que ocorre com a Constituição Federal em relação ao Estado brasileiro. É um poder de dupla natureza, derivado e originário. Raul Machado Horta. Assim, ao mesmo tempo, é um poder originário em relação à Constituição dos Estados-membros e derivado em relação à Constituição Federal. É um poder constituinte derivado, Celso Bastos, corrente mais adotada no Brasil, maioria da doutrina. Trata-se de uma espécie de poder constituinte derivado ao lado do reformador e do revisor. Características. Como se trata de um poder jurídico ou de direito, não há dúvidas de que é secundário, é um poder criado pela Constituição, poder constituinte originário, limitado, deve respeitar as normas e limites estabelecidos pela Constituição Federal, condicionado, não pode ser exercido sem a observância das limitações jurídicas formais e materiais previstas na Constituição Federal. Modalidades. O poder constituinte derivado decorrente se divide em 2 modalidades. Poder constituinte decorrente inicial, responsável pela elaboração da Constituição Estadual, intervém para exercer uma tarefa de caráter nitidamente constituinte, qual seja de estabelecer a organização fundamental de entidades componentes do Estado Federal. O poder constituinte decorrente tem um caráter de complementariedade em relação à Constituição. Destina-se a perfazer a obra do poder constituinte originário nos Estados Federais para estabelecer a Constituição dos seus Estados componentes. Poder constituinte decorrente de revisão estadual. Tem a finalidade de modificar o texto da Constituição Estadual, implementando as reformas necessárias e justificadas e nos limites colocados na própria Constituição Estadual e na Federal. Limites. Os limites à manifestação do poder constituinte derivado decorrente são os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos e os princípios constitucionais extensíveis. Princípios constitucionais sensíveis encontram-se expressos na Constituição, daí serem também denominados princípios apontados ou enumerados. Nesse sentido, os Estados-membros, ao elaborar as suas constituições e leis, deverão observar os limites fixados no artigo 34, inciso 7, alíneas A a E da Constituição Federal de 88, sob pena de declarada a inconstitucionalidade da referida norma e a sua suspensão insuficiente para o restabelecimento da normalidade, ser decretada a intervenção federal do Estado. Princípios constitucionais estabelecidos são aqueles que limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do poder constituinte decorrente. Por isso mesmo, funcionam como balizas reguladoras da capacidade de auto-organização dos Estados, podem ser extraídos da interpretação do conjunto de normas centrais dispersas na Constituição de 88, que tratam da repartição de competência, do sistema tributário nacional, da organização dos poderes, dos direitos políticos, da nacionalidade, dos direitos
e garantias individuais, dos direitos sociais, da ordem econômica, da educação, da saúde, do desporto, da família, da cultura, etc. Princípios constitucionais extensíveis são aqueles que integram a estrutura da Federação Brasileira, relacionando-se com a forma de investidura em cargos eletivos, o processo legislativo, os orçamentos, os preceitos ligados à administração pública. Ei, concurseiro, te falar, sabe o que vai cair na sua prova se você não continuar estudando? Lágrimas de desespero, sabia? Quer isso pra sua vida? Não, né? Então bora continuar.